Tu consegue me dizer a diferença entre essa cena e essa? A cena é idêntica, é a mesma imagem. O que mudou é o áudio. A única coisa que mudou foi a música. E mesmo assim, tu sentiu coisas completamente diferentes, não é? E veja bem, tu não precisou de nenhum esforço pra absorver cada uma como uma experiência diferente. Não foi uma decisão que tu tomou conscientemente. Aconteceu antes mesmo de qualquer raciocínio entrar na jogada. E esse experimento simples é a porta de entrada para uma das perguntas que mais me intriga dentro da neurociência. Como um padrão de ondas sonoras consegue reorganizar o estado interno de um ser humano com tanta precisão e tanta velocidade? Porque tu viu, foi do nada, tu mudou de um lado para outro, de um pensamento a outro, de uma emoção a outra. A música não é entretenimento com efeitos emocionais. É um dos estímulos mais potentes que o teu cérebro conhece, e a maioria das pessoas usa isso no automático, sem nenhuma consciência do que está fazendo com o próprio sistema nervoso. Prazer, meu nome é João, eu sou médico residente em psiquiatria e esse canal aqui existe para que tu entenda o que acontece dentro de ti e possa usar isso de uma forma efetiva para melhorar a tua vida. Quando a música entra pelos teus ouvidos, o que acontece no teu cérebro não é simples. É uma das experiências que ativa mais regiões cerebrais simultaneamente do que quase qualquer outra coisa. Quando uma música chega no teu cérebro, o teu córtex auditivo processa o som. O cerebelo e os gânglios da base processam o ritmo e sincronizam ele com o teu corpo. Já o teu córtex pré-frontal processa a estrutura, a expectativa e a violação dessa expectativa. E já o teu sistema límbico inteiro consegue se ativar em conjunto. A amígdala, o hipocampo, o núcleo accumbens, de uma forma que a maior parte dos outros estímulos simplesmente não consegue replicar no teu cérebro. E o ponto central disso tudo é que a música induz um estado emocional. Ela não só reflete, ela induz. Quando tu escuta uma música triste, o teu cérebro não reconhece a tristeza como uma informação abstrata. Ele recria, em menor escala, os correlatos neurológicos daquele estado. Ou seja, a música está te induzindo a ficar triste. A tua respiração muda, a tua frequência cardíaca responde. O cortisol pode subir ou cair dependendo do que está tocando. O teu sistema nervoso autônomo está sendo conduzido pela música que tu escuta enquanto ela toca. E isso acontece de forma completamente automática. O mecanismo mais estudado aqui envolve a dopamina, e ela funciona de um jeito que vai contra a intuição de muita gente. O pico de dopamina durante uma música não acontece no momento mais intenso da faixa. Ele acontece antes, nos segundos que antecedem aquela parte que tu ama, aquele refrão, aquela virada, aquele acorde que tu já sabe que vem. A antecipação é o que libera a dopamina, eu já falei isso em outros vídeos. E isso é exatamente o mesmo mecanismo que opera no desejo, na motivação e na busca. A música usa o teu sistema de recompensa para criar prazer a partir da expectativa. É mensurável, replicável e é um dos motivos pelo qual certas músicas dão aquela sensação física, aquele arrepio que sobe pela espinha, que os pesquisadores chamam de frissons, que aproximadamente 2/3 das pessoas já experimentou em algum momento da vida. Mas tem uma camada aqui que vai além da tua neuroquímica imediata, e é a que eu considero mais relevante para tua saúde mental no dia a dia. O teu hipocampo, que é a estrutura responsável pela formação e recuperação das tuas memórias, tem uma ligação extraordinariamente forte com o processamento musical. O que isso significa na prática é que a música e a memória estão gravadas juntas no teu cérebro. E de uma forma que pouquíssimos outros estímulos conseguem juntar. Uma música que tocava muito numa fase específica da tua vida não traz só a lembrança daquele período. Ela traz o estado emocional daquele período como experiência corporal. Tu ouve a música e o teu sistema nervoso por um instante volta para o que era antes. A memória emocional tem um atalho direto que pula o raciocínio consciente, e esse atalho é ativado pelo som. E essa mesma propriedade que faz a música ressuscitar estados do passado também pode ser usada no sentido contrário, para construir estados novos, de forma deliberada, associados a contextos que tu mesmo escolhe. Atletas de alto rendimento sabem disso há muito tempo. A playlist pré-jogo não é um ritual para eles, é uma ferramenta que eles usam para ativar a fisiologia. Por exemplo, o que acontece quando um corredor coloca fones de ouvido para escutar uma música antes de uma prova não é simplesmente porque ele quer relaxar. O BPM alto da música está acelerando a frequência dele, aumentando o estado de alerta, facilitando com que ele consiga estar preparado e pronto para aquele momento de correr. A música está fazendo o aquecimento antes do aquecimento real. Mas o uso mais interessante disso para a produtividade não é a ativação, é o condicionamento. Se tu consistentemente usa a mesma música, ou o mesmo tipo de música, mesmo som, mesmo barulho, toda vez que começa um bloco de trabalho focado, ao longo do teu tempo de trabalho, o teu cérebro cria uma associação entre aquele som e aquele estado. Funciona pelo mesmo mecanismo da memória emocional que eu acabei de descrever, só que no sentido oposto. Em vez de uma música trazendo um estado do passado, tu está construindo uma memória nova, deliberadamente, voluntariamente, para que aquela música possa evocar foco.
Com repetição suficiente, colocar a playlist começa a mover o teu sistema nervoso na direção do foco, do estado de trabalho antes mesmo de tu ter feito realmente um esforço. Tu criou um atalho, e esse atalho existe somente por causa da música. Existe um detalhe técnico aqui que faz uma diferença grande na prática. Letras competem com a tua produção verbal. Quando tu tá escrevendo, lendo ou elaborando qualquer coisa que envolve linguagem no teu cérebro, a letra de uma música tá processando no mesmo sistema. Ou seja, o teu córtex de linguagem está dividido entre o que tu tá pensando e tentando produzir e o que tá entrando pelos teus ouvidos. Então, quando tu vai tentar fazer uma associação entre foco e música, não usa músicas com letras. E no fim, tu já deve ter sentido isso, porque a maior parte das pessoas sente isso, mas não sabe nomear. A música com letra ajuda em algumas tarefas e atrapalha em outras. O trabalho que exige processamento verbal não funciona com música com letra. Vai melhor com instrumental. Um trabalho repetitivo, físico ou criativo, no sentido mais livre, responde bem a qualquer coisa com um ritmo forte. O tipo de música que otimiza o teu estado depende do que o teu cérebro precisa fazer, não do que tu gosta de ouvir. E aqui tá a parte que eu quero que fique contigo, porque ela muda como tu vai escutar música a partir de hoje. Esse mesmo mecanismo que faz a música ser tão poderosa como um recurso até mesmo terapêutico é o que a torna potencialmente prejudicial quando usada sem intenção. Tem gente que usa música triste para processar a tristeza, e isso pode ser útil em certas dores. E tem gente que usa música triste como uma forma de permanecer num estado que já não serve mais para nada, de remoer aquela dor, de manter o sistema nervoso numa frequência emocional que já deveria ter sido deixada de lado, já deveria ter sido processada. O problema é que a música tá agindo no teu sistema nervoso, quer tu perceba ou não. E a ausência de consciência sobre isso é o que transforma uma ferramenta poderosa num hábito que muitas vezes pode te manter parado, privado de vivenciar a vida de um jeito certo. O que eu quero que tu faça nos próximos dias é começar a observar a tua relação atual com a música. Se tu usa ela como fundo sem consciência, se tu usa ela para ficar num estado ou para mudar de estado, se tem músicas que tu sempre associa a períodos difíceis e que tu ainda fica tocando quando tu quer remoer, só quero que tu preste atenção. Só atenção, sem julgamento. E depois, tenta usar uma música como ferramenta de transição de estado de forma deliberada. Começa com onde tu tá emocionalmente e vai movendo de forma gradual, sem forçar uma mudança brusca, tipo botar uma música super feliz quando tu tá triste. Mas sim, vai aos pouquinhos. E o ponto mais importante, música que muda o teu estado merece ser uma escolha, não um hábito que acontece sem tu perceber o significado daquilo. E aqui o ponto é que não vai ter música proibida. Todas as músicas servem para algo. Mas tem música que tem que ser intencional na tua vida. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo. Se tu curtiu essa ideia, curte aqui embaixo, se inscreve no canal. E até a próxima. Te espero num outro vídeo. Valeu!